Meninas, meninos, olá! Vamos conversar um pouco hoje sobre o Haiti e a instabilidade política que é frequente neste território nacional. O Haiti ganhou os holofotes mundiais este ano devido ao assassinato do presidente em exercício do país, Jovenel Moïse, agora em julho de 2021. O Brasil tem uma relação muito próxima com o Haiti em termos temporais, em termos institucionais, tendo em vista a missão de paz que vigorou por ação da ONU, por ação do Conselho de Segurança da ONU, desde 2004 até 2017. E por isso o Haiti também apareceu aqui nos noticiários nacionais. Mas vejam, eu estou gravando esta aula agora no início do mês de outubro e o Haiti mal está nas lembranças das pessoas aqui no Brasil. O Haiti desapareceu da imprensa nacional, o que evidencia este caráter, claro, mercadológico, vendável das notícias. As pessoas não querem ler sobre Haiti, as pessoas querem ler sobre outros assuntos na atualidade. Mas isso também mostra como a política externa de diferentes países, do Brasil também, está vinculada a interesses. Há algum interesse brasileiro relacionado ao Haiti neste momento no qual o país está passando por graves problemas sociais, econômicos e políticos? Não há interesse. E, portanto, o Haiti não aparece na nossa imprensa, o Haiti não aparece no radar da nossa política externa. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses problemas relacionados à atualidade no Haiti, vendo nesta apresentação alguns dados gerais acerca do Haiti e vendo como há uma cronologia ao longo do século XX, início do século XXI, que leva à atual situação haitiana. Então vamos começar a partir de agora. Haiti, instabilidade nos limites da intervenção, das intervenções externas. Instabilidade nos limites das intervenções externas. Vejamos. Primeiro, alguns dados gerais, aspectos básicos. Coloquei aqui para vocês um mapinha que mostra a região da ilha de Hispaniola, onde se encontra o Haiti na América Central Antiliana. Nós encontramos então a ilha de Hispaniola dividida. A parte oriental da ilha é a República Dominicana, a parte ocidental da ilha é o Haiti. Haiti tem língua oficial francês e o crioulo, que é um misto do francês com dialetos locais e com idiomas de matriz africana da África subsaariana, tendo em vista a migração forçada de populações da África subsaariana, reduzidas a trabalho escravo no território haitiano, como aconteceu recorrentemente na América Central, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Agora, já vejam vocês a condição de exclusão de partes significativas da população haitiana. O francês é idioma oficial há tempos. O crioulo só entrou como idioma oficial bem mais recentemente, evidenciando que a língua amplamente falada pelos setores populares mais massivos da sociedade é uma língua que historicamente foi colocada em banimento, em segundo plano comparativamente ao idioma do colonizador europeu, do francês. O PIB haitiano é muito pequeno, é de 9 bilhões de dólares. Eu coloquei para vocês um estranho, admito, é estranho comparativo, a comparação do PIB de um país com um valor de mercado de empresa, mas é estranho e ao mesmo tempo eu diria mais bizarro, porque o valor de mercado da Petrobras é de quase 400 bilhões de reais e, portanto, está muito astronomicamente acima dos 9 bilhões de dólares de PIB haitiano. População de 11 milhões de habitantes. Na cidade de São Paulo tem pouco mais de 12 milhões de habitantes. Tem uma população semelhante do estado da cidade de São Paulo, uma população semelhante à da cidade de São Paulo, com IDH baixo de 0,51, lembrando que o IDH, segundo a ONU, é classificado como baixo de 0 até 0,55, IDH, portanto, baixo, com índice de Gini, índice de concentração de renda bastante elevado, 41,4, lembrando que no Banco Mundial o índice de Gini não varia de 0 a 1, varia de 0 a 100, e tal qual o índice de Gini mais convencional com o qual nós trabalhamos, quanto mais alto, maior a concentração de renda. Agora, vejam que interessante. Coloquei para vocês aqui um mapinha que mostra, desde o Banco Mundial, a condição do Haiti em termos de concentração de renda, e o Haiti está mais clarinho do que o Brasil, tá legal? E, portanto, uma concentração de renda menor do que a gente encontra aqui na sociedade brasileira.
Ainda nos aspectos básicos, exportações. É um país de economia baseada no setor primário, então exportações têxteis, óleos vegetais, cacau, manga e café. Com desemprego em 2010, os dados não foram atualizados adequadamente, é de 40% da força de trabalho. População abaixo da linha da pobreza de 80% para 2003. De novo, dados muito velhos, na medida em que eles não são atualizados adequadamente. População economicamente ativa fortemente concentrada ainda no campo, 38% da população economicamente ativa, 11% em indústrias que trabalham com mercadorias de muito baixo valor agregado, como é o caso de óleos vegetais, como é o caso da indústria têxtil. E um setor de serviços, obviamente, inchado, com 50% da população economicamente ativa. Exportações principalmente para os Estados Unidos, quase 90% das exportações haitianas, e importações da República Dominicana, que é o país vizinho na ilha de Hispaniola, dos Estados Unidos, 25%, e depois de outros países, e veja como a China já aparece aqui, não é? Como parceiro comercial do Haiti. Visto então esses dados básicos, vamos avançar por alguns aspectos históricos. Eu comecei o processo histórico para nós entendermos as tensões do Haiti na atualidade, não lá na independência, né? Eu pulei o século XIX e vamos avançar pelo século XX, verificando, portanto, na nossa linha do tempo, a partir de 1915, alguns eventos importantes que se desenrolam até a atualidade. E por que em 1915? Porque os Estados Unidos viabilizam intervenção no território haitiano sob justificativa humanitária. Trata-se de um país com instabilidade política, com graves problemas econômicos e sociais e, consequentemente, a ação dos Estados Unidos, potência sobre o continente americano, vamos lembrar, doutrina Monroe e corolário Roosevelt, tendo uma justificativa humanitária para levar estabilidade política a essa sociedade, para levar desenvolvimento a estes irmãos haitianos, irmãos de continente americano. Lembrem-se, política externa, relações internacionais sempre são discursadas, veiculadas com valores universais. Então, a política externa americana diz que são questões humanitárias, mas esse discurso pautado por valores de ampla aceitação tem por detrás dele, o pano de fundo, são necessidades estratégicas, são necessidades materiais, são necessidades econômicas, como neste caso, o controle da região centro-americana com vistas à garantia de uso para os Estados Unidos da região do Canal do Panamá recém-construído no início do século XX. Coloquei para vocês um mapinha que mostra a importância na interligação das costas leste e oeste dos Estados Unidos por via marítima, que poderia ser feita naturalmente passando pelo sul da América do Sul ou num trajeto bem mais curto através do Canal do Panamá, e daí o controle americano sobre os países da região, em especial esse arco de ilhas, né, que cerca o Mar do Caribe e dá acesso ao Canal do Panamá. Lembrando que hoje países europeus não fazem frente aos Estados Unidos do ponto de vista militar, do ponto de vista geopolítico, são potências alinhadas e em grande parte subservientes às demandas dos Estados Unidos, mas não era assim no início do século XX. No início do século XX, países europeus tinham forças navais superiores às dos Estados Unidos e eram potências competitivas com os Estados Unidos, daí a necessidade de um controle maior sobre a região centro-americana através de corolário Roosevelt, entre outros, na região haitiana, e através de um discurso de valor humanitário. Os Estados Unidos contribuem para a criação da Gendarmerie, a polícia haitiana, uma polícia com participação conjunta entre haitianos e americanos para fazer a segurança da população. Segurança entre aspas, porque era uma polícia que estava ligada às elites haitianas, à força estrangeira de ocupação e em relação a ela há denúncias diversas de ações autoritárias contra a população haitiana.
esse processo de ocupação externa está meio que inaugurando a intervenção externa sobre o território haitiano com os Estados Unidos a partir da década de 1910. Mas essa intervenção, bem longa, vai até 1934, quando as tropas americanas saem e o Haiti mergulha em instabilidade política com frequentes trocas de presidente e alternância de poder até 1956, quando vai começar um longo período ditatorial, digamos, dinástico, clânico, não é? A ditadura Duvalier, né? O François Duvalier e o Jean-Claude Duvalier, que passam a ser conhecidos na história mundial, na história haitiana, como Papa Doc, como Baby Doc, na medida em que o François era médico antes de ele se tornar candidato e eleito presidente haitiano. E como se desenrola esta ditadura da família Duvalier? 1956 a 1986, ditadura Papa Doc e Baby Doc. Em 1956, Papa Doc é eleito presidente e ele consegue resistir a um golpe de Estado. A partir da sua manutenção na presidência, ele radicaliza o discurso, ele radicaliza o uso das instituições para evitar novos golpes de Estado e, obviamente, passando a ter um controle autoritário, um controle violento sobre a sociedade, que tem como marca mais evidente a criação da milícia presidencial. Então veja, né, não é uma força armada de Estado, trata-se de um grupo armado que age segundo as necessidades do presidente da República, do presidente do país, os Tonton Macoutes. Quem criou-lo seria ligado à religião tradicional haitiana, o voodoo, e seria algo como bicho-papão, tá? Aquele que come as criancinhas, tá legal? Então veja o próprio nome relacionado ao folclore e já apontando para a extrema violência desta milícia do presidente Papa Doc, os Tonton Macoutes. O presidente Papa Doc vai continuar na presidência até 1971, quando ele morre de causas naturais, e é substituído pelo seu filho, na época, o jovem Baby Doc, o Jean-Claude Duvalier, que vai manter a mesma estrutura autoritária que foi criada pelo pai para a manutenção dele na presidência, o que vai se desenrolar ao longo de todos os anos 1970 e início dos anos 1980. Agora, como é possível um país no mundo ocidental, na segunda metade do século XX, ter esse tipo de forma de ação que remete a aspectos ligados ao autoritarismo europeu da década de 1930-40 ou, quem sabe, a uma configuração medieval de organização política social? Ora, porque os Estados Unidos se alinhavam com a ditadura do Jean-Claude Duvalier, do antes dele, François Duvalier, do Papa Doc e do Baby Doc. Eram os seus representantes ali no Haiti. Né? Se vocês me permitem uma vulgaridade, uma frase atribuída a Franklin Delano Roosevelt acerca dos Somoza na Nicarágua. Teria dito, é atribuída esta frase, teria dito Roosevelt: os Somoza são uns filhos da puta, mas são nossos filhos da puta. É muito típico isto. O reconhecimento do descomprometimento com as regras básicas de convivência social, o caráter evidentemente ilícito, ilegítimo, por vezes violento, inerente a uma determinada pessoa, a um determinado grupo, mas sobre o qual se faz vistas grossas, tendo em vista a necessidade política de um determinado grupo. É o caso que a gente teve aqui no Brasil recentemente. Todos sabiam dos ilícitos, todos sabiam das ilegalidades cometidas pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Mas o que esses setores de direita falavam e o que pessoas instrumentalizadas diziam acerca do ex-presidente da Câmara dos Deputados? O nosso malvado favorito, né? Tal qual os Somoza na Nicarágua, tal qual Papa Doc e Baby Doc na América Central. Então lembrem-se do slide anterior, política externa veiculada através de um discurso com valores de ampla aceitação e que na prática se manifesta de forma oposta a isto. Mas
Nos anos 1980, a União Soviética está em crise. A relação Estados Unidos e União Soviética começa a mudar com o rompimento da coexistência pacífica e uma ação mais incisiva dos Estados Unidos, principalmente nas periferias da União Soviética. Por exemplo, a intervenção indireta dos Estados Unidos na Guerra Civil do Afeganistão, através do Paquistão e junto com a Arábia Saudita. E, portanto, a América Latina, que era uma área de forte preocupação dos Estados Unidos a partir da Revolução Cubana, deixa de ser uma área tão nervosa, tão crítica para os Estados Unidos. Mais do que isto, o mundo pobre e subdesenvolvido mergulha na chamada crise da dívida externa, com vários países, inclusive Brasil, inclusive Arábia Saudita, inclusive Haiti, tendo graves problemas para pagamento do seu endividamento externo, e dentro de um contexto de para o pagamento do endividamento externo, aumento das exportações de produtos primários, pagamento de endividamento externo através de saldo comercial. O país pobre exporta produtos primários, então houve uma queda significativa do valor desses produtos de exportação ao longo dos anos 1980, causando graves problemas econômicos e, consequentemente, sociais e políticos para vários países no mundo pobre e subdesenvolvido. E os países mais pobres, óbvio, vão ter uma agudização maior destes problemas. Ora, mas Papadoc e agora Baby Doc são aliados dos Estados Unidos, são aliados conjunturais. Os Estados Unidos fazem uma instrumentalização dessas necessidades externas, como todos os países fazem. Se agora não há mais necessidade de alinhamento com o clã Papadoc, Baby Doc, com o clã Duvalier, os Estados Unidos então dão as costas para o Haiti de Baby Doc, que mergulha em um contexto de crise econômica, crise social e crescente pressão política. Mesmo o aparato repressor herdado do pai não dá conta de resolver os problemas. Resultado, em 1986, Baby Doc abandona a presidência e se autoexila do Haiti. Entre 1986 e 1990, o Haiti está mergulhado em instabilidade política com vários governos, semelhante ao período a partir do final da intervenção dos Estados Unidos. Mas, em 1991, na campanha presidencial, concorre à presidência um ex-padre haitiano ligado à teologia da libertação, muito popular, muito benquisto no Haiti, com um forte discurso popular, e assume a presidência vencendo as eleições em 1991. Ligado à teologia da libertação, ligado a setores populares da sociedade, com um discurso de superação nacional dos problemas econômicos, sociais e políticos. Jean-Bertrand Aristide, eleito presidente, vai começar um processo então de estatização de empresas estatais com vistas ao fortalecimento do Estado, prestadora de serviços à população, de serviços sociais à população. Trata-se de um processo que colocou Jean-Bertrand Aristide em choque com as elites haitianas. Em disposição com as elites, Jean-Bertrand Aristide, eleito em 1991, não governa 7 meses, é deposto em um golpe de Estado, mas houve uma reação internacional mais ou menos forte. Pressão dos Estados Unidos, pressão da França, pressão da ONU, desses países através da ONU como órgão internacional, contra o golpe de Estado que derrubou Jean-Bertrand Aristide. Dada a pressão internacional, em 1993, Aristide retorna ao Haiti e retoma a presidência do país. E agora, já calejado em relação às tensões políticas, em relação às tensões com as elites políticas do país, ele dissolve o exército que tinha contribuído para o golpe de Estado logo anterior, contra novos golpes de Estado, e cria um policiamento de segurança no Haiti, a Polícia Nacional Haitiana. Então, neste momento, não é milícia do presidente, é polícia, é setor de segurança, é polícia de Estado, então, com funções de Estado, tá? Para a segurança da sociedade, e não milícia presidencial.
Mas há um problema já nesse processo, e o problema é este daqui, dissolução do exército. Setores com armas, setores que são organizados e lidam com armas, são setores com os quais é necessário ter muito cuidado na gestão em processos políticos, porque eu sou professor, então o que eu posso fazer quando descontente em relação ao processo político? Eu e os professores podemos fazer uma greve, podemos fazer uma manifestação, mas a gente usa giz. Então, será que giz vai causar algum problema se eu tacar na cabeça de alguém? Não. Mas militares, policiais não usam giz, usam arma de fogo. E, portanto, é mais problemático lidar com estes setores. A gente tem o desdobramento disto, por exemplo, no processo de paz que Juan Manuel Santos desenrolou na Colômbia com as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Havia no processo de paz com as Farc todo um entendimento estratégico do problema relacionado aos guerrilheiros armados, com vistas a lentamente criar as condições de essas pessoas ligadas às armas abdicarem dos meios violentos, do uso das armas, e se inserirem de forma pacífica na sociedade civil, né, através então de bolsas de estudo, subvenção, portanto, do governo, cursos de qualificação profissional e assim sucessivamente. E de fato, no caso da Colômbia e em relação às Farc, funcionou. A relação do Juan Manuel Santos com as lideranças da Farc culminou, então, na dissolução da guerrilha, na formação de um partido político que primeiramente tinha o mesmo acrônico Farc e hoje se chama Comunes. Então vejam, há uma preocupação de Juan Manuel Santos. Então, as Farc têm armas, o processo de pacificação precisa ser pensado de uma maneira complexa. Foi feito e foi bem implementado. Não foi feito por Jean-Bertrand Aristide e, portanto, os antigos componentes das Forças Armadas haitianas, do exército haitiano, agora estão meramente desempregados, sem renda, mas com armas, viabilizando, portanto, a formação de milícias ligadas ao crime organizado lá no Haiti. Jean-Bertrand Aristide termina então seu mandato presidencial e apoia o candidato Preval nas próximas eleições. Preval é eleito. Assim que Preval é eleito presidente, ele rompe com o seu padrinho político, Jean-Bertrand Aristide, né, e começa um governo contrário às políticas públicas implementadas pelo Aristide. Dado o rompimento, Jean-Bertrand Aristide funda um novo partido, Família Valas, né, e que vence as próximas eleições presidenciais depois do governo do Preval. 2001, novo governo Aristide, mas com pobreza, manutenção da pobreza e com tensões políticas. Estão lembrados da pobreza e da formação de milícias, crime organizado que está empoderado em termos de força na medida em que ele tem recursos militares, recursos de armas das Forças Armadas. Então o presidente Aristide faz o quê? Recriação da milícia presidencial. Lembra do Tonton Macuts, lá do Papa Doc, do Baby Doc? Então Bertrand Aristide recria também uma milícia presidencial, os chimères, as quimeras, diríamos nós em português. E vejam, né, dada a estrutura política, não importa ser Papadoc, Baby Doc de um lado, né, Jean-Bertrand Aristide da teologia da libertação de outro, do ponto de vista político e ideológico, eles estão em pontos diametralmente opostos, mas eles estão colocados dentro de uma mesma estrutura e para o funcionamento presidencial, para o funcionamento político institucional nessas estruturas, estas condições violentas e excludentes parecem necessárias. Então, dado o que aconteceu na ditadura Papadoc Baby Doc, dado o que aconteceu em governo Jean-Bertrand Aristide, há que se pensar na transformação das estruturas políticas haitianas para criar estruturas que possibilitem, sim, o funcionamento adequado da sociedade. Dada essas condições, as tensões políticas no Haiti ficam cada vez mais altas, com insurgência armada dos ex-militares. E em 2004, então, Aristide não termina o seu mandato e renuncia à presidência, deixando o Haiti numa condição de caos institucional, político e armado. É dentro deste contexto que, ainda no ano de 2004,
a ONU aprova a criação da MINUSTAH, a missão da ONU para a estabilização do Haiti, sob liderança do Brasil. E o que a MINUSTAH vai fazer lá no Haiti? Vejamos isso a partir de agora. MINUSTAH, Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti. Multidimensionalidade da missão. Então, havia 3 dimensões de exercício desta missão de paz no Haiti. A primeira dimensão é segurança, reorganização da Polícia Nacional Haitiana, uma força de Estado para a segurança pública, não milícias de atuação de tal ou qual político, e desarmamento da população e dos grupos criminosos. Vejam, é importante que armas de fogo, que são um diferencial de violência, estejam apenas nas mãos de instituições estatais organizadas em uma sociedade democrática. A ideia de amplitude de difusão de armas se desdobra nisto. Então há que se ter este pensamento na sociedade brasileira atual, quando há um discursinho mal estruturado de uma extrema-direita que se quer fascista na distribuição de armas à população. Então a população armada apenas aumenta a violência na sociedade. E mais, não é só a população que fica armada, a milícia fica armada, a milícia organizada. Então os problemas que a Colômbia teve que enfrentar em 2015, os problemas que o Jean-Bertrand Aristide teve que enfrentar no início dos anos 2000, nós estamos criando para nós aqui na sociedade brasileira. E daí vejam, isso é evidenciado até mesmo através da ONU e da missão brasileira de estabilização lá no Haiti, missão que o Brasil liderou, dentro do esforço de segurança, de desarmamento da sociedade. Weberianamente, o Estado tem um monopólio legítimo do uso da força. Quem tem, então, armas para viabilizar segurança na sociedade? É o Estado, organizado democraticamente. A MINUSTAH não tinha apenas a missão de segurança, tinha também uma missão política, qual seja democratização com reorganização política e realização de eleições. E ligada também aos direitos humanos. Ação pautada pelos direitos humanos, entendidos de modo amplo, de modo político, direitos sociais, igualdade de gênero, entre outros, tudo bem? Então, multidimensionalidade da MINUSTAH. Será que a MINUSTAH vai atingir esses objetivos? Vejamos, ações e ganhos da MINUSTAH. Eleições no Haiti. Então, não havia a ideia de viabilizar eleições no país? Em 2006, em 2011, em 2015, são realizadas eleições presidenciais e, portanto, na vigência da MINUSTAH, se tendeu à eleição presidencial, o presidente terminar o seu mandato regularmente, haver novas eleições com um novo presidente vitorioso nas eleições, assumindo. Esse objetivo, então, parece ter sido atingido. Vejamos, ações de segurança em Bel Air, Cité Militaire e Cité Soleil, favelas, grandes, populosas favelas haitianas, que depois da ação das forças militares da ONU, lideradas pelo Brasil, resultaram em redução dos dados de violência. Mais, políticas de inclusão de gênero com participação feminina na missão de estabilização. E, finalmente, ações de reconstrução. O Haiti está na América Central Antiliana, é uma área recorrentemente varrida por sismos, terremotos, como o de 2010, por grandes eventos climáticos, como furacões, como o furacão Matthew em 2016. Daí o esforço da MINUSTAH também na reconstrução do Haiti depois destes episódios. Então parece que a missão foi um sucesso. Não. Na verdade, houve vários problemas que colocam estes supostos ganhos em xeque. Vejamos. Nós temos desrespeito às populações civis. Lembra da ideia de fim da violência, de fim das milícias armadas nas favelas haitianas? Nós encontramos mortes e agressões nas ações nessas favelas, extrema violência praticada pela PNH, Polícia Nacional Haitiana, inclusive com violência sexual patrocinada inclusive por soldados
da MINUSTAH, além do crescimento da prostituição junto aos quartéis da MINUSTAH. E lembrem-se da ideia de direitos humanos, direitos das mulheres, igualdade de gênero. Parece que a ideia de violência sexual e prostituição não casam muito bem com a ideia de direitos das mulheres, de igualdade de gênero. Mais ainda, introdução do cólera. Não havia cólera no Haiti até os anos 2000. E hoje há mortes de cólera. Os dados são bastante variáveis, esses dados não são precisos, mas há quem estime mais de 1.000 pessoas mortas anualmente por cólera a partir de 2010. E quem trouxe cólera para o Haiti? Soldados nepaleses que jogavam dejetos humanos num rio que era rio de abastecimento de populações a jusante, rio abaixo. A MINUSTAH trouxe cólera. Há quem diga que já tenha havido mais de 50.000 mortes no Haiti relacionada a esta epidemia. E vejam, eleições. A eleição de 2015, por exemplo, com baixa adesão da sociedade haitiana. Então trata-se de um entendimento formalista do processo político. Então, se tem eleição, pronto, está resolvida a democracia. Não está. Tem eleições, mas os partidos políticos são organizados, representativos de amplos setores da sociedade. A sociedade valida, subjetivou a validação deste processo político. Essas perguntas são muito importantes. E parece que elas não são respondidas afirmativamente, tendo em vista a baixa adesão, as denúncias de fraudes e, depois da eleição de 2015, recontagens constantes de votos sob pressão dos Estados Unidos. E, de novo, aquela ideia que também circula aqui no Brasil de urna eletrônica fraudada, não é? Lá no Haiti, o processo eleitoral com cédula de papel. E daí no Haiti as eleições se desenrolaram, houve supostas fraudes e os Estados Unidos pressionaram para recontagens. Segundo Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, no Haiti houve sucessivas recontagens por pressão americana, porque o candidato americano, nas diferentes recontagens, não ganhava a eleição. Então, que interessante, vamos recontar até que em uma recontagem, Jovenel Moïse seja vitorioso na eleição. Na primeira recontagem na qual Moïse foi vitorioso, perfeito, daí ele foi declarado presidente. Por sinal, vejam, 2015, ainda faltavam 2 anos para o final da MINUSTAH, 2017, quando Moïse assume a presidência do país. E ele vai terminar a presidência? Não. Este ano, quando deveriam acontecer eleições presidenciais, agora no meio do ano, Moïse foi assassinado. E, de novo, o formalismo dessa ideia de eleições como sendo o fim da democracia. Não. Porque assim que a missão de paz da ONU saiu em 2017, o primeiro presidente eleito ainda durante a missão de paz não terminou seu mandato político. E, portanto, diante desses problemas, o que nós podemos dizer acerca das condições da missão de paz frente aos seus objetivos? Segurança, era a reorganização da PNH e desarmamento da população com grupos criminosos nas favelas. Mas isso parece não ter funcionado. E por quê? Retorno do crime organizado a partir de 2017, 2018. É algo que a gente sabe aqui do Brasil. Então, há setores de classe média, fascistas, burros, que são instrumentalizados e validam as intervenções militares, as Forças Armadas, em comunidades ligadas ao crime organizado aqui no Brasil, como acontece recorrentemente no Rio de Janeiro. E daí, nossa, garante a paz, diminui a criminalidade, porque o traficante não pode enfrentar as Forças Armadas. O traficante não quer enfrentar as Forças Armadas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, e mais cedo normalmente, as Forças Armadas sairão da região. E ele volta a ocupar a região do mesmo jeito. Assim como aconteceu lá no Haiti. E mais, como se dá este processo de ocupação pelas Forças Armadas? Nós precisamos nos lembrar de Achille Mbembe, nós precisamos lembrar de Agamben, a ideia de necropoder, de necropolítica, a ideia de homo sacer. Quem está na favela é o pleno outro diante dos militares em processo de ocupação.
E daí a gente entender não haver bala perdida na favela. Daí nós entendermos que o policial atira porque ele vê o outro como sendo um inimigo potencial. É uma extrema violência nesses processos de ocupação contra os cidadãos dessas comunidades aqui no Brasil, ou pelas forças da ONU lideradas pelo Brasil lá no Haiti e da própria Polícia Nacional haitiana. Mas aumenta a violência urbana, então processos semelhantes ao que acontece aqui no Brasil. Então este objetivo foi de fato atingido? Não, não foi. Política. Democracia com reorganização política e realização das eleições. Então, não, na medida em que houve o assassinato do Moise, né, antes do final do seu mandato, mostrando que do ponto de vista político não há qualquer, de fato, estabilização do Haiti e, finalmente, direitos humanos. Será que essa ideia de direitos humanos bate com denúncias de violação de direitos humanos, inclusive violência sexual durante o mandato da MINUSTAH por membros da missão? Também não. E, portanto, a ideia de intervenção estrangeira com vistas a estabilizar e criar condições políticas sustentáveis, condições econômicas e sociais sustentáveis para uma sociedade, parece não funcionar. E não funcionar por quê? Não funcionar na medida em que nós encontramos nestas sociedades uma tendência de... Deixa eu mudar aqui o slide. Uma tendência de instrumentalização. Como eu disse para vocês lá nos slides iniciais, nós encontramos a ação de política externa pautada por necessidades estratégicas inerentes à sociedade. Nós encontramos, no caso do Brasil, a demanda brasileira de maior projeção internacional dentro do governo Lula, né, em meados dos anos 2000. Então havia um interesse brasileiro de, através do Haiti, se projetar internacionalmente, viabilizar o interesse do G4, de reforma do Conselho de Segurança da ONU. Né? Agora, esses objetivos ainda estão presentes? Não, não estão. Então as forças de paz saem por determinação da ONU, né? O Brasil sai do Haiti e o Haiti continua mergulhado nos mesmos problemas que estavam dados anteriormente, ou melhor, mais problemas, porque a epidemia de cólera não existia anteriormente e, portanto, não é através de uma intervenção externa pensada a partir de formalismos que não são aderentes à realidade que se resolve o problema de uma determinada sociedade, e mesmo havendo validação por órgãos multilaterais como o Conselho de Segurança da ONU. Então vejam, no caso do Afeganistão, 20 anos de ocupação militar dos Estados Unidos, e os Estados Unidos saem e deixam o Afeganistão tal qual ele era em 2000, 2001, logo antes da guerra do Afeganistão. Lá não houve autorização do Conselho de Segurança da ONU. A guerra de 2001 não foi autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. A MINUSTAH foi autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. Mesmo assim, parece, o Brasil sai do Haiti e o Haiti permanece com os mesmos problemas. Era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre os problemas que a MINUSTAH não conseguiu resolver no Haiti. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, já sabe, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.